Olá, 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 boa noite a olá! todos. Mais uma quinta-feira, hein, Olá, Alex? Rosane. Mais uma quinta-feira e muito frio aqui em Castelo Branco, tá? Tá É, terrível. aqui tem E olha que frio e estamos aqui em chuva. outono ainda. Vitor também está no Porto, né? Eu não sei o que que é. Bom, eu gosto de calor, né? Então, assim, frio já não é a minha coisa. Frio e chuva. E a chuva do Porto, para quem conhece, né? Ela não cai de cima. Parece que ela cai de lado, de baixo, de frente, de costas. A Então, gente sempre dá uns minutinhos aí para as pessoas entrarem, né, Alex? Então você vai nos O pessoal avisando. tá começando a entrar aqui na nossa live. Aqui Para mim é uma tá. satisfação muito grande aqui, tá com o Vitor, né? E acredito que vamos aprender bastante coisa aí, viu, Rosane? A comunidade digital é uma coisa assim bem interessante, né? Uma coisa bem nova, né? Que eu acho que as empresas ainda, eu digo pela IT Recruiter, né? Precisam explorar imensamente, porque comunidade realmente é uma coisa super importante, né? eu falo que a brincadeira que comunidade digital é uma coisa que todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo faz parte, toda empresa tem, mas agora que elas estão descobrindo que isso é realmente uma vertente de trabalho, que existem pessoas que têm a carreira para isso, que têm um trabalho formado para isso, que vale a pena ter alguém com Não dá salário. spoiler, Vitor, por favor. Vamos lá. Deixa eu começar aqui no Alex, roteiro. Mas eu acho muito estratégico para qualquer empresa que quiser investir no digital, né? Você ter uma comunidade engajada é fundamental. Por quê? Porque assim, quando você. Uma vez eu estava lendo uma matéria sobre clientes que passam a ser fã do seu produto. Então, quando o cliente ele passa a ser fã do seu produto, ele participa de uma comunidade, ele fica ativo. Por exemplo, a Apple, quando vai lançar um produto, por exemplo, faz fila, chega de madrugada as pessoas para poder comprar o produto no lançamento. Eu não vou mentir que uma exatamente. vez eu comprei um jogo, eu sou muito fã de Star Wars, Battlefront, foi na época, sei lá, 10 anos atrás, não lembro quando lançou esse jogo a primeira vez, já tem versão 2, outros. E aí, quando lançou esse jogo, ficou disponível de madrugada. E como eu trabalhava durante o dia, eu saí de noite para casa, tomei um banho, tal, jantei e fui de madrugada para o shopping comprar o jogo. Estava cheio de gente no shopping center. Por quê? Porque, Ai, porque a comunidade, quando ela é engajada, as pessoas deixam de ser um cliente e ser um fã do seu negócio. Eu estava conversando outro dia com um colega meu sobre a Porsche, que você não simplesmente você não compra um Porsche. Para você comprar um Porsche, você precisa mudar de fase. Precisa primeiro começar com o mais simples, ir mudando de fase até chegar num Porsche mais avançado. Por quê? Porque os seus clientes são fãs. Então, não dando muito spoiler, eu acho que vamos lá, Alex. Não a gente dando vai muito aprender muita spoiler. coisa hoje com. Não dando muito spoiler. Você falou tudo agora, não precisa aqui. Vamos lá, Alex, vamos começar aí, Vamos então, começar então. vamos lá. Então, olá a todos, mais uma quinta-feira. Meu nome é Rosane Marques, eu sou CEO e fundadora da IT Recruiter, sempre acompanhada aí do meu companheiro de quintas, o Alex Selles, fundador da RP1 Academy. Então, juntos, todas as quintas-feiras, temos o prazer de trazer profissionais de tecnologia para compartilhar suas valiosas experiências com a comunidade, faz parte do nosso DNA, compartilhar informação, compartilhar experiências. Então, nós queremos criar um espaço enriquecedor, onde insights, conhecimento, networking se unem. Então, agradecemos a presença de cada um de vocês e esperamos que aproveitem ao máximo o que está por vir neste evento hoje. Muito bom, muito bom. Nosso webinar, né? Nós juntamos as mentes mais brilhantes que estão fora da curva, né? Fora do nosso tempo, né? Quem sabe até fora da Terra, né? Então nós convidamos as melhores mentes, as melhores pessoas da área de tecnologia para poder compartilhar um pouquinho de suas experiências, né? E suas visões futurísticas. Então prepare-se todos que estão aqui para uma jornada emocionante rumo ao universo da inovação e da tecnologia, onde exploraremos um pouquinho aí o que o futuro nos reserva, né? E como podemos moldá-lo juntos, né? Então não perca essa oportunidade de se inspirar e aprender um pouquinho com alguns visionários aqui de TI. Exatamente, Alex. Então, mais uma vez, super bem-vindos no nosso webinar hoje. Vamos falar sobre
comunidades digitais e seu papel vital no engajamento, a importância e esse engajamento das comunidades digitais. Então, estamos empolgados por ter cada um de vocês aqui conosco. Então, teremos uma sessão aí repleta de ideias e insights apresentados aí para o nosso convidado de hoje, o Vitor Marques. Então, nós exploraremos o tema, a importância das comunidades digitais, o impacto, o engajamento, discutiremos aí como que isso está moldando, né, o presente e o futuro das interações online. Então, vamos compartilhar estratégias e as melhores práticas, né, nesse engajamento. Então, junte-se a nós nesta jornada de aprendizado. Ô, Alex, se apresenta aí o Vitor um pouquinho para nós começarmos, por favor. Então vamos lá, né? Falar um pouquinho quem é o Vitor, né? O Vitor Marques, ele é um Research on Digital Communities, até bonito, né? Essa palavra. Community Engager, Content Creator, professor de artes, é game, é ator também, tá? Ele é mestre em multimídia, fez o mestrado, né? Tem mestrado em multimídia, especialização em cultura e artes. É um especialista no fascinante mundo de comunidades digitais. Ele já atuou no Twitter, no Twitch, acho que é assim que fala, né? Uhum. E atualmente ele é o Community Engagement Manager na IT Recruiter, né? E ele traz conhecimentos acadêmicos e experiências práticas. A sua formação no ensino e nas artes, especialmente no teatro, dotou-lhe uma perspectiva única sobre o envolvimento com comunidade. Ele consegue entrar, né, no personagem, literalmente. Então, é um entusiasta da cultura digital, principalmente no mundo dos games, né, essa parte de gamificação. Então, ele busca trabalhar para engajar e destacar a comunidade da melhor forma possível. Ele é nascido na Malásia, criado no Brasil e atualmente mora em Portugal. É literalmente um homem do mundo, né? Ele traz global, né? Ele traz uma visão multicultural global ao seu trabalho, né? Ah, e só uma curiosidade, tá? Você sabia que o Vitor emprestou sua voz aí para um personagem de um filme do estúdio Ghibli, né? Muito bom, cara. É um prazer ter você aqui, Vitor. Pra gente é uma satisfação. Fica um pouco difícil, assim, eu continuar depois disso. Dá uma quebrada nas minhas pernas, assim, depois de uma apresentação dessa, eu não sei exatamente como que eu sigo disso, mas primeiro eu quero agradecer o convite, claro, para mim é sempre um prazer poder falar de comunidade, poder falar do que eu estudei, do que eu trabalho, do que eu trabalhei. A gente estava conversando agora há pouco, que é um tema que todo mundo sabe, mas ninguém sabe exatamente ao certo, está dentro do conhecimento comum, mas poucas pessoas realmente se especializam nesse tema, e hoje em dia que as empresas estão começando a ver isso realmente como uma carreira, como contratar alguém que seja especializado em comunidades e como criar comunidades, como gerenciar comunidades, enfim. Então, exatamente. eu fico animado com uma chance de poder conversar sobre isso. Ah, é legal, Vitor. Então, assim, eu sempre brinco todas as quinta-feiras que eu sou uma pessoa muito estruturada, para quem me conhece, né? Então, eu gosto sempre de começar do começo. Então, conta para a gente, por favor, o que é uma comunidade e como ela se difere, como ela é diferente de uma comunidade digital. Eu vou, já que você comentou que gosta de começar com coisas estruturadas, eu vou começar desestruturando um pouco. Então, antes de responder essa pergunta, eu queria perguntar para vocês. Quando a gente fala de comunidade, a palavra comunidade, eu quero saber de vocês dois, mas também de quem está ouvindo aqui a nossa conversa, que palavras vêm na mente de vocês? Que pode ser palavra, pode ser termo, pode ser uma imagem, pode ser o que vem na mente de vocês quando a gente fala sobre comunidades? Eu diria um grupo de pessoas. Uhum. Ou um grupo, né? Uhum. Eu diria que seria um grupo de pessoas com em comum unidade, né? Sim, tá. Uma comunidade. Tá certo, perfeito, Alex. E não necessariamente o que é ou não é, mas assim, talvez palavras. Objetivo comum. Uhum. Junção de ideias. Assim, eu diria alguma coisa assim. Essa
essa é a explicação do que é a comunidade. Então, Bacana. essa brincadeira, quando a gente faz o que é a comunidade, o que não é a comunidade, geralmente é um termo que as pessoas sabem e não sabem, mas é exatamente isso, todo mundo sabe. Comunidade é exatamente um grupo de pessoas que eles são pessoas que compartilham interesses, compartilham valores, compartilham esses objetivos em comum, elas caminham juntos, elas estão juntos interagindo, então interação é uma palavra muito forte também, e se apoiando num objetivo comum, que não necessariamente é um objetivo definido. A comunidade ela pode ser criada em volta de um tema, pode ser criada em volta de uma marca, pode ser criada em volta de um mundo de fantasia, pode ser criada em volta de uma série de livros ou de filmes, pode ser criada em volta de um produto específico. É um produto que criou uma sua própria comunidade. Mas fora também desse ramo das empresas, comunidades elas podem ser criadas por todos os tipos possíveis. Na praça aqui que eu caminho como cachorro, tem a minha comunidade das pessoas que têm cachorro. E aquilo é uma comunidade de pessoas que interagem entre si. Né? Então, é exatamente o que vocês falaram e exatamente o que grande parte das pessoas pensa quando a gente pensa em comunidade. É um grupo de pessoas unidas, interagindo entre si e que se apoiam entre si. E quando a gente fala de comunidade digital, é exatamente a mesma coisa, só que a internet que junta essas pessoas. Então, é a internet que possibilita essas pessoas de se encontrarem, de se comunicarem, de se apoiarem, de interagirem. E quando a gente fala de internet, não necessariamente são... em geral, são as redes sociais, mas podem ser fóruns de conversa, não necessariamente as redes sociais, podem ser os aplicativos. Então, é exatamente o que o nome diz. Comunidade digital são essas comunidades, mas que elas interagem por meios digitais, basicamente. Você estava falando aí, minha mente abriu aí, Rosane. Nós temos 40 mil pessoas em nossa comunidade. São pessoas na qual a IT Recruiter, a RP1 Academy, semanalmente, diariamente, divulgam vagas de emprego, porque são pessoas que estão buscando oportunidade em Portugal ou na Europa, que a IT Recruiter tem muitas vagas na Europa e em Portugal. E a RP1 Academy, junto com a IT Recruiter, divulga muitos cursos e bootcamps gratuitos, alguns pagos, mas a grande maioria que a gente faz, webinar e bootcamps gratuitos, na qual a gente acelera, né, o aprendizado das pessoas. Então, são pessoas que estão em uma comunidade, né? Uma comum unidade. Uma comunidade de buscando oportunidade na Europa e buscando aperfeiçoamento. Então, esse conceito que você trouxe aqui para a gente aqui me clareou realmente o que é hoje, né, a nossa comunidade. A comunidade mesmo que pensa num todo, né? Então, diante disso, eu queria fazer uma pergunta. Qual a importância de ter uma comunidade digital? Uma empresa hoje, por exemplo, como a IT Recruiter, uma startup, uma empresa de tecnologia, qual a importância de ter uma comunidade digital? Eu acho que a grande importância da comunidade é você conseguir construir um relacionamento com o público. Então, uma empresa ela tem seu público, ela tem os seus clientes, o seu público em si. Então, acho que o objetivo dessas comunidades é conseguir criar uma relação sólida, uma relação leal, talvez seja a palavra, com essas pessoas. E com isso você consegue promover os produtos ou serviços, né? Consegue promover esse tipo de serviço para um público que engaja e consegue trocar com essa empresa. E quando a empresa consegue criar esse público, essa base com essas pessoas, você consegue, além de promover esse produto, você consegue, por exemplo, ter feedback dessas pessoas, então você consegue saber o que funciona, o que não funciona, o que poderia mudar, o que já está funcionando e poderia melhorar ou diferenciar. E eu acho que as empresas, quando elas investem em comunidade digital e nesses espaços de engajamento, ela também cria um espaço em que as pessoas podem compartilhar entre si. Então, muitas vezes é empresa com público, mas também espaço de público com público. Então, eles conseguem compartilhar
conhecimento, conseguem compartilhar próprio networking entre essas pessoas, mas eu diria que a grande coisa, o grande foco é criar uma base de seguidores, uma base de pessoas que conhecem a marca, que confiam na marca, que sabem que a marca ouve eles, e então é a sensação de ser ouvido, né? Eu queria, juntando essas duas perguntas, né? O que é a comunidade, qual é a importância de comunidade? O Alex citou um pouco antes, eu estudei comunidade digital para o meu mestrado, e, enfim, para quem fez mestrado sabe que a gente tem que ser muito quadradinho nas nossas citações e nas nossas referências, né? Então, no mestrado, eu estudei dois homens, os dois são David Macmillan e o David Chaves, M. Chaves, se eu não me engano. O Macmillan, ele ficou bem famoso por vários outros estudos dele. Enfim, eles estudaram o que era a comunidade. E eles criaram um termo que eu acho muito interessante, que é um termo chamado senso de comunidade, que na verdade é esse senso de pertencimento. Então, são esses membros que se sentem pertencentes àquele grupo. Então, não é só participar de um grupo de rede social, não é só seguir um post, não é só dar o like, mas é se sentir pertencente àquele grupo. Quando a gente fala de empresa, são os clientes que se sentem ouvidos pela empresa, que sentem que a sua opinião interfere em como a empresa reage, em como ela caminha, né? E isso tudo junto com essa criação dessa base leal de pessoas. Hoje a gente recruta tem algumas frases, alguns valores de cross-border, cross-age, cross-culture, ou seja, busca ter pessoas dependente da sua etnia, de onde você nasceu, se é brasileiro, se é europeu, se você tem 20 anos, se você tem 50 anos, se você é mulher, homem, se você é hétero, se é LGBTQ, ou seja, busca essa inclusão. Isso também termina trazendo um certo tipo de... Além da parte de inclusão, também a sensação de pertencimento, de você estar numa empresa na qual ela busca inserir comunidades dentro da comunidade IT Recruit. Ou seja, a comunidade IT Recruit tem várias comunidades que as pessoas sentem representadas, né? Seria mais ou menos isso. Exatamente. Agora, Vitor, me diz uma coisa, de tudo que você falou de comunidade digital, ela é para qualquer empresa? Então, assim, ou melhor, para qual tipo de empresa seria importante pensar em ter uma comunidade digital? Eu acho que é para qualquer empresa que quer ter uma base fiel de seguidores, que quer conhecer o seu público. E eu diria que a resposta é toda empresa. Eu acho que toda empresa quer conhecer o seu público, quer que o público conheça a própria empresa, quer estar próximo dessas pessoas. Então a resposta é meio genérica. Toda empresa poderia, não é se aproveitar, mas poderia criar esse canal de comunicação direta e essa criação desse grupo de pessoas. Então acho que não existe um tipo de empresa que se valoriza mais de uma criação de comunidade, que beneficia mais de uma comunidade ou não. Eu acho que tem empresas que tem um approach mais direto, talvez, com as suas próprias comunidades, que são umas empresas de serviços ou de produtos que demandam um feedback dessas pessoas, ou até empresas que têm... Eu acho que depende muito do perfil de empresa. Tem empresa que tem um perfil um pouco mais... eu ia falar a palavra despojado, mas acho que despojado é uma palavra meio antiga, mas acho que vão me entender. Um jeito diferente que elas entram em contato com esse público. Então, sei lá, vou pegar Posso dar exemplo de outras empresas aqui? Pode, Posso? claro. Então, por exemplo, hoje em dia tem nas redes sociais, tem muitas empresas usando um mascote que se comunica diretamente com as pessoas. Então, por exemplo, a Magazine Luiza, que tem a Magalu, que ela é uma pessoa, ela é né, ela é uma pessoa que se comunica diretamente. Então, a empresa não é só a Magazine Luiza, mas ela é a Magalu. Quando você comenta num post da Magalu na rede social, a sensação é que você está falando com aquela pessoa que representa a empresa, não necessariamente com a empresa. Isso me acontece eu acho que, se não me engano, na Casas Bahia também tem eu não lembro o nome do mascote, eu acho que é Baianinho.
Então depende de como a empresa decide qual é o approach com as comunidades, mas independe de tipo de empresa, o trabalho com comunidade é com certeza beneficente. Legal, legal. Então, diga pra gente como é que a gente pode criar uma comunidade digital? Eu acho que essa é uma pergunta que eu acho que ela envolve caminhos para serem tomados, mas eu acho que nunca é um caminho certo para toda empresa. Eu acho que é o primeiro aviso, digamos assim, porque cada empresa tem a sua própria especialidade, enfim, isso que a gente falou. Mas eu acho que o primeiro seria a empresa conseguir definir qual é o objetivo dela, criando essa comunidade. Então, é para alcançar mais público, é para deixar esse público mais fiel, é para conseguir retorno de feedback dos seus serviços. Então, conseguir definir qual é o objetivo que eles querem com essa comunidade, ou os objetivos que eles querem com essa comunidade. E não necessariamente é excludente. Ela pode querer mais de um objetivo, mas conseguir entender talvez qual é o que é mais importante no momento. Poderia ser. Então, eu diria que é definir os objetivos, conseguir identificar qual é o público-alvo dessa empresa. Então, a gente sabe muito bem que cada empresa tem diferentes públicos alvo do seu produto ou do seu serviço. Então, conseguir identificar o público-alvo. Eu diria conseguir escolher as plataformas que elas usam. Então, a empresa ela pode decidir estar em todas as plataformas, todas as redes sociais, tem um perfil em todas as redes sociais, mas possivelmente ela está gastando tempo e dinheiro e demanda com uma rede social que não tem o próprio retorno, que não se comunica do mesmo jeito que a empresa quer se comunicar. Então, acho que é escolher a plataforma. Pode ser todas, pode ser uma, pode ser duas, pode ser três. Então, escolher quais plataformas têm o contato direto com esse público-alvo, que vai conseguir chegar nos objetivos, né? Então, um ponto vai seguindo no outro. E escolhendo a plataforma, conseguir criar um conteúdo que seja de fato relevante. Porque eu acho que a gente vê muito, jamais citarei, mas a gente vê muitas empresas e grupos criando conteúdos que possivelmente são muito vazios ou não tem uma real objetivo de real interagir. Eles estão criando um post porque precisa ter um post todo dia no Twitter. E não necessariamente assim que funciona, né? Eu acredito que posts relevantes, conhecendo o seu público, sabendo o que você quer, é muito mais efetivo do que o post pelo post, né? Porque quando é um conteúdo relevante, ele consegue fomentar esse engajamento, consegue fomentar essa interação, consegue promover a palavra, consegue promover discussão nessa relação empresa-público, mas também na relação público-público que a gente falou antes, né? Então, eu acho que esses passos, né? Então, os objetivos, público-alvo, a plataforma e criar o conteúdo relevante faz com que a empresa consiga se mostrar para esse público de um jeito que seja confiante, mas que seja confiante e que seja efetivo. Relevante, né? Para que Relevante. você... perfeito, ok. Então, assim, bem interessante. Então, assim, fui lá, criei meu público-alvo, escolhi as redes, coloquei os conteúdos iniciais que realmente interaja e que faça sentido. Mas, assim, eu vejo que iniciar, muitas vezes, é mais fácil, mas eu acho que um dos grandes desafios é você manter essa comunidade engajada, né? Porque você partiu do zero, construiu sua comunidade, mas ali, o dia a dia, né? De como você manter essa comunidade engajada, de como você manter ter uma comunidade bem-sucedida. Quais são esses principais desafios para que isso, né, aconteça? Não só agora, mas que, né, perpetue, né? Eu acho que esse desafio que você comentou, eu acho que é um desafio é um desafio constante. Eu acho que o desafio de comunidade é sempre um desafio constante. Então, tem o criar comunidade, que é o desafio por si só, criar essa comunidade. No momento que ela
foi criada, ela sempre está criada, né? A comunidade é uma coisa... A comunidade é um ser vivo. Eu acho que eu posso brincar desse jeito. É um ser vivo que você precisa de uma constante manutenção, né? Um constante cuidado, um constante interesse, né? Então, acho que existe um desafio de conseguir manter esse engajamento, esse interesse do público sendo uma coisa constante. Assim, constante no sentido, sempre tem altos e baixos, mas manter esse ser vivo... esse ser vivo, né? Então, eu acho que uma das coisas que as empresas fazem muito hoje em dia é conseguir as empresas, né, e principalmente os especialistas em comunidade, sempre estarem ligado nas mudanças que tem, das tendências que tem hoje em dia. Então, desde trend, a gente até brincou que a própria IT Recruiter fez um post hoje sobre a trend dos cartazes de filme da Pixar, né? Que é uma trend que é muito relevante semana passada, essa semana, no final de semana passada, né, no fim de semana, essa semana, talvez semana que vem esse post já não tem o mesmo engajamento que teria na semana passada, porque já tem outra tendência acontecendo, né? E a gente vê muito isso, principalmente em redes sociais, como o TikTok, como o Instagram, que são redes povoadas de jovens, povoadas de criação de conteúdo em vídeo. E interessante, né? Isso, Vitor, que você falou que, por exemplo, eu vi que a Ivete Sangalo fez essa brincadeira. O governo de São Paulo, se eu não me engano, com o metrô também fez isso. Ou seja, quando você deixa de fazer, por exemplo, de uma trend dessa, por exemplo, a comunidade que está te seguindo, ela se sente um pouco, poxa, eu poderia estar nessa onda, né? E quando você entra na onda, a comunidade fala, olha, estou nessa onda. Então, isso é uma coisa que viraliza, é uma coisa assim que faz uma diferença muito grande para as empresas. Aí eu queria saber de ti, como é que eu consigo medir o sucesso de uma comunidade digital? O sucesso das comunidades ele é muito feito pelo especialista mesmo. Então, é um sucesso que você consegue ver pelos próprios números, muitas vezes. Então, é o engajamento, o quanto esses posts, não necessariamente quantos likes teve, mas quantas muitas vezes o compartilhamento desse conteúdo, ou os comentários desse conteúdo são muito mais eficazes, né, do que essa interação mais simples, digamos assim. As interações mais complexas podem ter um alto valor, né, nesse sucesso do que as interações mais rasas, digamos assim. E eu acho que também tem o crescimento natural, um crescimento de número de seguidores, a retenção dessas pessoas, né? Então não adianta aumentar 3, mas é porque 10 seguiram e 7 deixaram de seguir. Por que essas 7 pessoas deixaram de seguir, né? O que aconteceu nesse meio tempo que as pessoas deixaram de seguir e outras pessoas chegaram nelas. Então, eu acho que geralmente são essas métricas. Digamos que é um trabalho um pouco de tudo que a gente está falando agora. Eu acho que conseguir medir o sucesso é o trabalho mais lápis papel, digamos assim. É mais número, conseguir entender como funciona, quantas pessoas cresceram, que post fez mais sucesso. Então, você vai conseguir ver que post com vídeo faz talvez mais sucesso do que com imagem, post só com imagem, mas sem texto faz mais sucesso. Então, você essa constante estudo desse ser vivo, né? Então, uma curiosidade, a IT Recruiter, há um ano atrás, tínhamos mais ou menos uns 2 mil seguidores, já estamos aí em 36 mil. O que é que isso me vem em mente? São 36 mil oportunidades. Por quê? Porque diariamente as meninas estão lá divulgando vagas e a IT Recruiter está contratando muitas pessoas para Portugal. Há muitas vagas, a IT Recruiter tem muitas vagas. 75 vagas hoje abertas. Imagine, é muita vaga aberta, é muita gente, ou seja, essa comunidade, ela além de ir para a IT Recruiter, buscar oportunidade em Portugal, muitas pessoas falam, já está trabalhando, mas manda para um colega, cara, abriu uma vaga na IT Recruiter, vem trabalhar aqui, compartilha, posta, traz dica, então isso realmente uma comunidade mesmo ativa, né? Sim. Porque traz como é que eu posso falar? Além de sensação de pertencimento, também de comunidade, né? De você realmente querer
ajudar o outro e ser ativo, né? Participar ativamente, não ficar só recebendo, olhando as vagas que tem, mas também você ativa proativamente, né? Divulgando, compartilhando, passando para outras Sim. pessoas. Exatamente. Deixa eu ver. Vitor, você falou, bem interessante que você colocou que a comunidade ela é um ser vivo, né? Conta mais para a gente, como é que vocês gerenciaria essa comunidade para manter esse ser sempre vivo e sempre saudável? O que são algumas ideias desse gerenciamento dessa comunidade para mantê-la aí, gerenciá-la e mantê-la viva? Eu vou. A gente vai pensar nessa pergunta, juntando com a outra pergunta sobre os desafios. Eu diria que o gerenciamento de comunidade é um dos principais desafios que a gente tem. Então, é como conseguir fazer. Quando a gente fala de gerenciamento, a gente está falando realmente de uma moderação nessas comunidades, porque são pessoas nas comunidades digitais, né? Então, são pessoas pela internet, muitas com o seu perfil certo, muitas sem o seu perfil, muitas completamente anônimas, acreditando que elas podem fazer o que elas quiserem. Então, as comunidades digitais, elas exigem uma moderação séria, uma moderação eficaz para conseguir criar um ambiente seguro, porque as pessoas não querem fazer parte de uma comunidade que elas não se sintam seguras dentro daquele lugar, daquele espaço, né? Então, eu acho que a moderação ela precisa, com o objetivo de criar esse ambiente saudável, né? Ela precisa ter certeza que as interações entre as pessoas estão sendo de qualidade e precisam criar um tipo de prevenção de comportamentos que sejam nocivos para a própria comunidade, né? Então, coisas que sejam inadequadas para aquele espaço. O que é inadequado? O que é nocivo? É tudo baseado nas regras. Então, essa moderação ela precisa criar regras claras que todo mundo sabe. Então, existem as regras, né, dentro dessa comunidade. Então, nesse caso, estou falando, por exemplo, imagina um grupo do WhatsApp, por exemplo, ou uma página do LinkedIn, ou uma página de Facebook, Twitter, enfim. Precisam existir regras claras de como essas interações acontecem dentro daquele espaço. E as regras podem ser diferentes entre plataformas. Talvez as regras, talvez num grupo do WhatsApp, quando você entra lá, está escrito regra 1, não ofender o amiguinho. Regra 2, não ser não. Mas numa página do LinkedIn, não necessariamente essas regras, a gente não posta o que é uma regra de como as pessoas interagem dentro daquele espaço. Mas a pessoa responsável por comunidade precisa saber que algum comentário que foi feito lá pode ser nocivo para aquele espaço. Uma comunidade pode criar uma sensação que a pessoa olha para aquele post e ela só não gosta do comentário, mas ela olha e fala assim, ué, mas a empresa deixou esse comentário aí? Para a empresa tá tudo bem a pessoa comentar esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que é importante ter regras claras, ter a moderação, então ter pessoas que são responsáveis por isso, e muitas vezes deixar claro para os usuários quem são essas pessoas. Para que tipo de pessoas eles podem não é socorrer, podem correr atrás, para que tipo, Pedir ajuda. Pode pedir ajuda caso aconteça alguma coisa entre isso, e essa constante esse monitoramento constante dessa comunidade. Mas, assim, não é um trabalho fácil. Gerenciar uma comunidade tá dentro desse ser vivo, digamos assim. De vez em quando machuca, de vez em quando acontecem coisas dentro de um grupo, por exemplo, principalmente quando são um grupo de contato direto entre as pessoas, então um grupo de WhatsApp, um grupo de Telegram, um Discord, enfim, pessoas têm atritos. Isso é natural. Mas como que a empresa se porta em relação a isso, né? Uma dúvida que eu tenho é qual a força que uma comunidade digital ela pode ter uma empresa, né? E se existe uma relação direta entre as comunidades digitais e as redes sociais? A gente vê que as redes sociais ela tem fomentado muito essa interação das comunidades, né? Por ser digital, né? Então eu queria saber qual é a força que tem, né?
e um pouquinho dessa relação direta das comunidades digitais e das redes sociais? Eu acho que vou responder talvez o que é mais fácil, que é a relação entre comunidade digital e rede social. Elas são coisas diferentes, mas eu diria que elas são bem juntas. Elas têm uma enraização bem junta. Então, elas são diferentes, mas as redes sociais promovem essas comunidades. Então, eu acho que é um pensamento muito natural e certo pensar que elas andam lado a lado, né? Agora, em relação à força que uma comunidade pode ter, agora especificamente mais sobre empresa, né, sobre produtos e serviços, eu acho que ela de fato, quando a gente fala do bolso, né, a gente brinca que o bolso quando mexe no bolso é o que é quando a gente sente, né? Eu acho que realmente uma comunidade ela pode criar venda, ela pode criar lucro, ela pode influenciar a opinião entre as pessoas, e é isso que você mesmo falou, Alex. Pode influenciar alguém que não necessariamente quer aquela vaga, mas ela lembrou de um amigo que uma vez comentou que queria muito mudar para Portugal, ou comentou com um amigo que queria muito mudar para a área para TI. E ele fazendo parte dessa comunidade, ele não só ouviu falar da IT Recruiter ou qualquer outra empresa, ele confia naquela empresa, ela sabe que tem pessoas que seguem, pessoas que conhecem, pessoas que trabalham lá dentro, e elas conseguem influenciar as outras a fazerem parte dessa comunidade e, diretamente para o bolso, comprar um serviço ou comprar um produto. E isso, nesse caso de uma empresa como a IT Recruiter, por exemplo. Quando a gente fala de uma ONG, a comunidade pode realmente engajar para conseguir ter uma real relevância em causas sociais, por exemplo. Ou ter uma comunidade digital que tenha um real feedback, e se a empresa está aberta a esse feedback, né, pode ter uma influência direta entre que tipo de pessoas a empresa busca numa próxima vaga que é aberta, por exemplo. Né? Então a gente vê isso em questão de vagas hoje em dia que são abertas são vagas que não necessariamente são, como posso dizer, são pensamentos mais abertos em sentido de vagas de trabalho. Não sei exatamente, mas no sentido de ser da empresa conseguir ouvir essas pessoas, saber o que elas querem e conseguir aplicar isso de um jeito efetivo. É isso que eu quero dizer. Então, eu acho que a importância ela é fundamental. E muitas empresas que não investem em comunidade, elas não sabem que estão investindo, na verdade. Ou melhor, elas estão investindo mal na comunidade, porque elas gastam dinheiro sem saber o que aquilo está levando, né? Então, eu acho que a importância é diferente para cada empresa, mas ela tem a sua relevância, tem a sua importância para cada uma delas. Só voltando nessa questão, Vitor, eu sei que parte do seu trabalho de mestrado foi o estudo que você fez entre várias, principalmente na área de games, né? Uhum. Que você estudou o Twitch e as outras redes sociais. Dê exemplos, por exemplo, de número de seguidores. Qual comunidade digital que hoje você tem no Twitch e tem no Facebook ou no YouTube? Para falar um pouco dessa força que isso tudo tem. Um número assim, um número real, um número meu, Sim, um número. Sim, o número de seguidores, ou em matéria de tamanho, né? Eu acho que uma coisa que a gente pode linkar com aquela pergunta que a gente fez sobre como conseguir analisar o sucesso de comunidade é quando a gente olha para uma página, ou não necessariamente uma página, pode ser um criador de conteúdo, pode ser uma pessoa mesmo, né? Uma empresa pessoa, e a gente olha e fala, meu Deus, a pessoa tem 10 milhões de seguidores. Daí quando você vai ver os likes do post da pessoa, tem 600 pessoas que curtiram. 600 de 10 milhões. Não é 600 de 1000. 600 de 1000 é muita coisa. 600 de 10 milhões, né? Então, acho difícil dizer agora um número, né? Eu acho que quando a gente fala quando a gente fala de influenciadores, talvez seja uma coisa que muitas vezes faz mais sentido, assim. Então, a gente tem uma pessoa que influencia a outra, então influenciador de
de criador de conteúdo, que muitas empresas entram em contato com essas pessoas para promover um produto ou promover um serviço, existem criadores de conteúdo, influencers, né, que a gente chama, com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 10 mil, 100 mil e 1, 2, 3 milhões de pessoas, né? Então é muito diferente. Eu acho que o mais importante do que necessariamente o número bruto é eu ia tentar fazer uma ligação com o número bruto e número líquido, mas eu acho que o meu conhecimento de bruto e líquido vai dar uma falhada aqui. Mas no sentido de ser, o bruto é o número de pessoas que está seguindo, mas quantas dessas pessoas realmente engajam com a comunidade? Quantas pessoas comentam? Quantas pessoas interagem entre si? Então, um grupo de WhatsApp que tem 1.000 pessoas e todo mundo só manda bom dia e figurinha de bom dia? Ou é um grupo de pessoas de 1.000 pessoas que elas de fato se interessam pela vida da outra, querem buscar como a outra pessoa como a outra pessoa está para conseguirem se sustentar juntas, né? Então, o número não necessariamente o número nunca é só um número, né? Sim, entendi o que você quis dizer. Quais são assim, do que você vê hoje, do que você estudou, quais são as tendências atuais que você vê para esse mundo das comunidades digitais? Qual que é a tendência da agora para frente? O que vê de mudanças? Eu acho que tendência é uma coisa que muda muito, né? Então, a gente pode falar de tendências geracionais, então são tendências realmente entre gerações, são tendências de coisas que acontecem globalmente, né, que acontecem por um período grande de tempo, e existem as tendências, essa, por exemplo, da criação do pôster parecendo coisa arte da Disney, é uma coisa que dura 1, 2 semanas, e na outra semana, se uma empresa postar em 2 semanas isso, as pessoas vão olhar e falar, meu Deus, isso a gente não viu isso há tipo 2 semanas? Já é passado, né? Já passou, né? Então elas mudam muito, né? Então eu diria que as tendências hoje em dia são tendências que eu acho que são tendências meio globalizadas, mas é um sentido de inclusão e diversidade. Eu acho que são as empresas, eu acho que hoje em dia elas investem dinheiro, investem tempo e investem pessoas para conseguir realmente criar um ambiente que seja inclusivo e diverso, quando a gente fala de raça, quando a gente fala de sexualidade, quando a gente fala de gênero, quando a gente fala de tantas outras coisas, né? Quando a gente fala de pessoas com deficiências físicas, enfim, quando a gente fala de diversidade, é tudo que é o diverso, tudo que não é alguém padrão, né? E eu acho que tem uma coisa grande hoje em dia que eu acho que as pessoas hoje em dia exigem muito das empresas uma autenticidade, uma coisa que seja real, que seja autêntica, que seja verdadeira. Eu acho que e muitas vezes é assim, é a sensação que passa. A pessoa está vendo um post, não necessariamente ela sabe quem que é a mente que criou aquilo, por que a empresa criou aquilo, mas é a sensação de que ele está lendo realmente uma coisa que é verdadeira, uma coisa que foi dita com autenticidade mesmo, né? Enfim, daí tem outras tendências, usar o IA, usar essas figuras, que nem a gente falou da Magalu e da Casas Bahia, então usar figuras, não é figuras, mascotes, né, que consigam representar a empresa nas redes sociais. E eu diria que eu acho que não é uma tendência, mas talvez eu pudesse ter comentado antes, mas no sentido de que dependendo do nicho, cada plataforma faz uma coisa diferente. Então, por exemplo, se você quer ter um contato mais dia a dia e criar um lugar que as pessoas conversem entre si, um grupo de WhatsApp e do Telegram pode ser bom. Se é uma empresa mais relacionada a game, relacionada a esse tipo de conteúdo, o Discord pode ser uma coisa interessante. Se a empresa ela precisa ou ela quer criar conteúdo que seja mais engraçado, mais rápido, ou uma coisa mais de conteúdo específico, de curiosidade, o TikTok pode ser muito legal, o Instagram pode ser muito legal. Se ela quer
talvez mais uma coisa, talvez mais seriedade, conseguir discutir mais, escrever textos. O LinkedIn pode ser um espaço legal, o Twitter pode ser um espaço legal. Então, é conseguir ter um processo, uma criação específica para cada rede, dependendo de cada nicho que a empresa ela está entrando, né? E eu acho que a IA é uma coisa, eu falei do IA, que é uma coisa muito forte. Eu acho que empresas que, como a gente está fazendo agora, criação de coisas ao vivo, eu acho que muitas empresas tendem a ter essa criação ao vivo, porque eu acho que realmente consegue mostrar que discussões estão sendo feitas, né? Então, eu acho que foram tendências que eu pensei agora, assim, meio de... A gente viu, você falou algumas tendências, diversas plataformas na qual as comunidades podem ter esse engajamento, né? Twitter, LinkedIn, Telegram. Queria que você desse suas dicas finais aí pra gente. Como é que a gente consegue manter uma comunidade digital saudável e em crescimento, esse crescimento orgânico, né? Eu acho que para isso eu vou querer até... Eu tenho aqui aqui. Eu vou querer até voltar, que eu comentei no começo sobre o David Macmillan, nessa ideia de senso de comunidade. Eles têm um termo muito legal que é muito interessante. Eu vou fazer um quote aqui, tá bom? Só para a gente conseguir pensar nessa ideia do que é, de como manter essa comunidade, é o que pensar o que é uma comunidade forte, o que é uma comunidade digital que seja de fato forte entre si. Lembrando que eles escreveram esse texto em 68, 69, desculpa, em 86, não é 68, em 86 eles escreveram esse texto, e mesmo assim vai se aplicar para hoje em dia, porque comunidade realmente é um termo e um tema atemporal, podemos dizer assim. Mas eles falam assim: comunidades fortes são aquelas que oferecem aos membros maneiras positivas de interagir, eventos importantes e maneiras de resolvê-los positivamente. Oportunidade de homenagear esses membros, oportunidade de investir na própria comunidade e oportunidade de criar vínculos entre si. Então, eles falam sobre interação, sobre eventos, então fases importantes, digamos, da comunidade assim, acontecimentos que marcam essa comunidade, oportunidade de homenagear essas pessoas, então pode ser com uma coisa física, pode ser de fato um presente, mas também pode ser dar voz a essas pessoas, ouvir essas pessoas e mostrar que elas estão sendo ouvidas. Isso, por exemplo, é um tipo de homenagem que pode ser feita. Oportunidade de investir na comunidade, então mostrar que a empresa está constantemente mudando, que ela está constantemente aplicando novas regras, fazendo manutenção daquele espaço, possivelmente punindo quem não segue as regras, então mostrar que ela é presente naquele lugar e conseguir criar um lugar de vínculo entre essas pessoas, né? Então, e isso eles escreveram em 86, quando a internet era, né, era quase um sonho, né? Eu imagino que em 86 as pessoas sonhavam sobre, hoje em dia a gente está aqui, cada um na sua casa, conversando sobre comunidade digital, né? Então, eu acho que isso se aplica muito, assim. Então, essa ideia, então, né, conseguindo resumir, mas seguindo para frente, essa ideia de conseguir criar um lugar de interação entre as pessoas que incentive os membros a se comunicar, então, a compartilhar essas interações entre eles, ajustar a comunidade pelo que ela enquanto ela é precisa, então a manutenção desse ser vivo, né? E isso voltando nas tendências, que é conseguir promover essa diversidade, conseguir promover essa inclusão. Então, que essas ideias não sejam só no papel, mas elas sejam na prática, dentro dessas comunidades, né? Então, conseguir criar esse ambiente seguro entre as pessoas, para elas conseguirem se sentir, de fato, seguras naquele espaço. E eu ri antes, mas levando com seriedade agora, que as empresas consigam estar abertas para o feedback para as pessoas. Porque não adianta em nada criar um espaço em que você dá voz para as pessoas
e elas não, de fato, não terem voz, né? As empresas ouvirem e não escutarem os seus usuários. Então, as empresas possivelmente estão criando um espaço de silêncio, um espaço vazio, um espaço que é só porque é só para ter um grupo, é só para ter uma página, é só para ter um post, né? E então eu acho que criar esse espaço que de fato esses membros estão sendo ouvidos, eles sabem que estão sendo ouvidos porque o feedback deles é aplicado para essa empresa, é aplicado para esse serviço. Então, acho que eu diria que uma grande dica é empresas estejam prontas para evoluir. Acho que isso é uma dica que talvez seja meio óbvia, mas ela é muito real, assim. Muito bom. Acho que a Rosane tá com problema aí na internet. Eu vi que travou e voltou. Já chegamos ao final do nosso webinar. E aí vamos abrir o espaço aqui para perguntas. Quem quiser fazer pergunta. Tem uma pergunta aqui do Júlio. Posso considerar que participar de uma comunidade digital é um ambiente de troca de experiência entre a empresa e o público? Um círculo virtuoso? Gostei do termo círculo virtuoso. Eu diria que sim. E não só empresa público, mas público-público, né? E esse público, eu diria que é um espaço em que público-público, em que eles podem conversar entre si, podem interagir, podem indicar pessoas, podem indicar serviço, podem indicar melhorias. Daí é público-empresa. Então, feedback, retorno, essa interação, esse dar voz para as pessoas. E ter uma comunidade ativa também faz a empresa. Então, bom, na verdade, talvez está incluindo aí, tem muitas empresas que elas trabalham, quando a gente fala de comunidade digital, elas têm a comunidade digital, relação empresa-público, mas tem as empresas que investem na comunidade dentro da própria empresa. Né? Então, quando a gente está falando de comunidade dentro da empresa, não é relação com o público, é como as pessoas dentro da empresa interagem entre si. Como daí a gente está falando de comunidade de trabalho, nem sei se é esse termo, mas é a comunidade do próprio ambiente de trabalho. E isso também poderia ser um tema de discussão, como que as empresas conseguem criar um espaço seguro em que os seus funcionários se sintam acolhidos, se sintam ouvidos, se sintam pertencentes àquele espaço. Então, eu diria que é a troca de experiência empresa-empresa, empresa-público, público-público, mas tudo isso nesse círculo virtuoso. Eu gostei desse termo, círculo virtuoso. Eu acho que vou anotar na próxima, atualizar a dissertação. Mas, sim, acho legal. Muito bom. Rosane, Oi, eu acabei chegamos ao final do nosso webinar. Tivemos só uma pergunta aqui do público. Legal. Mas foi muito proveitoso aqui, muita coisa. Se deixar aqui, a gente fica mais uma horinha aí. É muito assunto. O Vitor falando, eu fui numa farmácia outro dia desse aqui, perto daqui, na cidade de Guarda, e eu recebo por SMS promoções. Você está na lista VIP, e nessa lista da nossa comunidade, os produtos que estão em desconto, os produtos exclusivos, a gente manda primeiro para nossa lista VIP, para depois disponibilizar para o público. Então começa a vir na minha mente um monte de coisa, o quanto a gente pode trabalhar assim para trazer uma comunidade engajada, né? Para que traga um ambiente de engajamento, né? Entre as pessoas, ter uma comunidade, né? Muito bom. Exatamente. Vitor, mais algum ponto aí, final aí, para a gente terminar aí? Quase uma hora de live agora. Eu acho que é tudo isso que a gente falou. Eu acho que a comunidade é um tema e um termo muito. Eu não posso dizer atemporal, porque a comunidade é uma coisa muito. Acho que muito humana. A palavra comunidade é uma coisa muito humana e ela está na história humana, assim, desde sempre. Historiadores vão dizer que o humano hoje em dia a gente só é a gente porque a gente criou uma sociedade, porque a gente criou comunidades entre si, né? Porque os humanos têm a tendência em se juntar e se ajudar, diferente de muitos animais que vivem mais separados entre si, né? Então, se a gente quiser, com certeza, se a gente quiser estudar a comunidade histórica, vai ter os estudos de comunidade. É o que mais tem, né? Comunidade de futebol, comunidade religiosa, comunidade
Então, o próprio Macmillan, o Macmillan e o Mac Chaves, eu espero muito que esteja falando certo, eu acho que é Mac Chaves, sim. O David, né? Eles falam, lá em 86, eles falam que comunidade poderia ser uma coisa. Tem até a palavra aqui. Relacional, eu queria falar a palavra certa. Então, eles dividem comunidade entre relacional, então a relação entre as pessoas e o que faz as pessoas quererem se relacionar, e territorial. Então, pessoas que a comunidade do seu bairro, por exemplo. Seu bairro pode ser uma comunidade, sua rua pode ter uma comunidade, o seu prédio pode ter uma comunidade. Né? E isso geralmente é ligado ao território em si. Mas eles comentam que lá em 86, eles viam tendência as pessoas serem mais propensas a criar comunidade relacional do que territorial. Né? E quando a gente fala de comunidade digital, é meio loucura, porque ela pressupõe o mesmo território que é esse mundo louco que é a internet, né? Então, as pessoas... Em 86, existia a comunidade de um time de futebol. E ela continua existindo hoje em dia. Só que eu acredito que grande parte dela se comunica pelas redes sociais, por mídias digitais, né? E daí elas têm um lugar de encontro que seja no jogo, que seja nos espaços, que seja nos bares, que sejam um na casa do outro, enfim. Comunidade é uma coisa que, assim, a gente poderia... A live semana que vem vai ser sobre comunidade dentro da... Tá tudo bem, tá valendo. Dentro, pode ser. A gente tá valendo. E a própria IT Recruiter, a gente pode falar que tem a comunidade da empresa, mas dentro dela tem a comunidade das pessoas que trabalham com TI. Dentro dela tem a comunidade de pessoas que têm vontade de morar em Portugal. Dentro dela tem a comunidade de pessoas que buscam profissionais. E isso são diferentes comunidades dentro dessa grande comunidade que é a empresa, que está dentro de uma grande comunidade que é empresa de TI, que está dentro da grande comunidade. Vocês Que entenderam? aula, que aula. Vai indo para trás, assim. Espetacular hoje esse webinar, viu? Legal, assim, difícil de terminar, assunto. mas está na hora, né, Alex? Assim chegamos então ao final dessa incrível jornada. Agradecemos a todos os terráqueos destemidos que se uniram a nós aí nesse webinar das galáxias com o nosso extraterrestre aí, né? Onde contamos com a presença ilustre, né, de Vitor Marques. Esperamos que todos tenham se divertido, tanto quanto tenham aprendido. Eu aprendi bastante, confesso, muita coisa nova aí ainda para processar. A live vai acabar, minha cabeça ainda vai continuar processando. Essa ideia. Foi muita informação boa, né? E que continue explorando os confins do conhecimento, né, tecnológico. Até a próxima aventura, onde a curiosidade levará aos novos horizontes além das estrelas. Até mais, pessoal. Até mais, Vitor. Vitor. Até mais, Beijo, Rosane. Alex. Beijo no coração. Tchau para vocês. Muito obrigado. Imagina, demais. Beijo,